Olá a todos, estou aqui de volta e dessa vez comentarei sobre meu diagnóstico de déficit de atenção. Bom, por que eu decidi ir atrás desse diagnóstico? Porque, como sabemos, o transtorno do espectro autista nunca vem sozinho. Quando uma pessoa nasce dentro do espectro, sempre vai trazer com ela uma ou mais comorbidades. E comigo não foi diferente. Além de ser autista, eu também possuo TDAH. Só que no meu caso é o déficit de atenção sem hiperatividade, mas a classificação é a mesma para quem tem a hiperatividade. E por que eu decidi ir atrás desse diagnóstico? Bom, antes de falar do porquê, eu vou dizer quando eu fui diagnosticado e como foi isso. Isso foi no ano passado, em 2025, foi feito por um psiquiatra. E eu falei para ele que eu sou autista nível 1 de suporte, já tenho meu laudo, comentei tudo isso e eu comentei sobre as características do déficit de atenção que acontece comigo o tempo todo, que vem me acompanhando desde muito pequeno. E ele realmente constatou sim que eu tenho déficit de atenção e a partir daí comecei a ter esse laudo também. Agora sim, por que eu decidi ir atrás de saber se eu tenho ou não déficit de atenção? Bom, primeiro porque desde pequeno, na infância, depois na adolescência, até hoje na fase adulta, sempre tive que lidar com coisas que me perturbavam muito. Por exemplo, o esquecimento recente, como a peixinha Dory do Nemo, que é aquela perda de memória constante. Porque sempre que eu recebia uma ordem, sempre que eu via alguma coisa assim de primeira vez, por exemplo, um programa de televisão ou qualquer aula que eu frequentasse, num primeiro momento eu acabava já esquecendo de tudo. Eu tinha que ficar revendo várias vezes até lembrar de uma vez. Às vezes as pessoas falavam algumas coisas para mim, eu acabava esquecendo. Quando eu perguntava de novo, eu ficava com vergonha porque achava que eu estaria sendo irritante, que a pessoa ia ficar nervosa comigo dizendo que já me falou, já me ensinou, e às vezes achavam que eu estou fazendo graça. E isso foi uma das coisas que me deixou muito preocupado. Outra coisa também que deixava preocupado é, na época da escola, eu me distraía muito nas aulas. Por mais que eu tentasse prestar atenção, eu não conseguia. Era sempre muita distração, muita viagem assim que eu passava nas aulas, ficando pensando em outras coisas, às vezes prestando atenção, vinha um pensamento diferente, eu focava nele, eu não conseguia focar na aula, por mais que eu me esforçasse, mas ainda assim não era fácil. Eu esquecia também muitas vezes quando tinha dever de casa, mesmo com agenda também, até quando eu anotava, algumas vezes eu acabava esquecendo, e isso sempre me incomodou muito. E durante muito tempo as pessoas achavam que eu sempre fui preguiçoso e tudo mais. Enfim, tudo isso foi o que me motivou a procurar saber realmente quem eu sou, o que eu tenho, e por isso que eu fui diagnosticado também com déficit de atenção. E o que me ajudou esse diagnóstico? Me ajudou bastante, porque eu pude entender melhor quem sou eu, como essas características se manifestam, e eu também estou sendo medicado. Só que não é um medicamento de uso contínuo, eu faço uso do Atenze, também chamado outras vezes de Atenta, que tem me ajudado. Ele me ajuda a manter o foco, me ajuda a me concentrar mais, ele tira o sono e tira a fome. Mas atenção, se você acha que tem déficit de atenção e já pensa em tomar o remédio, vá com calma. Esse remédio ele é de tarja preta e precisa sim de receita médica. E é importante procurar um médico, um psiquiatra nesse caso, para te diagnosticar corretamente, porque às vezes dependendo do nível de déficit de atenção que você possui ou seu filho, é importante às vezes tomar outro remédio. Quais eu não sei dizer, somente o médico é que pode esclarecer tudo isso. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Futuramente farei mais vídeos falando sobre minha vida com déficit de atenção. Se você gostou do vídeo, peço que, por favor, clique no gostei. Também, se você quiser, inscreva-se no canal, que isso também me ajuda bastante. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.